filme é justamente sobre isso. A Karen, o que ela ensina é que a gente não pode parar de lutar. Já pensou se Cartola tivesse desistido? Se Hendrix tivesse desistido? Why do you stop playing? É preciso colocar outra coisa no lugar, é preciso aprender outras perspectivas de entender o mundo, e até de inventar novos mundos, né? Deixa a gente aqui, eu vou plantar uma árvore, eu tenho tempo para crescer. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos valorizar e celebrar a literatura. Sempre. Sempre. Nós começamos o programa de hoje com o Prêmio Oceanos, considerado o mais importante da língua portuguesa para a literatura contemporânea. Neste ano, aliás, as escolhidas pelo júri foram 3 mulheres. O prêmio efetivamente se tornou um prêmio de literatura em língua portuguesa para livros publicados em qualquer lugar do mundo. A gente tem, por exemplo, inscrições dos Estados Unidos, Alemanha, no passado já teve do Quênia, da Suíça, de vários, Itália. O prêmio realmente é internacional. Entre os quase 15 mil livros inscritos de mais de 10 países diferentes, o primeiro lugar do Prêmio Oceanos 2019 foi para o romance Luanda, Lisboa, Paraíso, de Djaimília Pereira de Almeida, portuguesa, nascida na Angola. Quando penso no Luanda, Lisboa, Paraíso e quando penso no caminho deste livro e no que foi preciso viver até escrever este livro, muitas imagens que me passam pela cabeça. É um romance muito forte porque tem uma sensibilidade em relação a questões subjetivas, mas ao mesmo tempo aborda de alguma maneira o tema dos refugiados, do trânsito entre países que acontece hoje pelo mundo. Eliette, A Vida Normal de Dulce. O segundo colocado foi Eliette, A Vida Normal, da portuguesa Dulce Maria Cardoso. O romance fala sobre o tédio, sobre o vazio da vida urbana e das redes sociais. Os avanços tecnológicos permitirão em breve que os humanos se tornem eternos, mas eu já não aproveitarei isso. Espero, no entanto, que este meu romance tenha uma longevidade muito superior à minha. E em terceiro lugar ficou o romance Sorte, da brasileira Nara Vidal, que mora na Inglaterra há 18 anos. A história se passa no Brasil do século XIX, num ambiente marcado pela escravidão e pelo racismo. Eu gostaria de dedicar esse livro a todas as mulheres representadas em Sorte, que são as mulheres que não têm vez, não têm voz, foram apagadas, massacradas pela história que nos contam, que insistem em nos contar até hoje. Você dominar a literatura, dominar a língua, significa dominar não só as outras linguagens artísticas, mas também dominar o seu mundo, o seu universo. Então, apoiar o oceano, ser parceiro do oceano, dar a dimensão e a potência que ele precisa ter, é parte desse movimento de empoderar o sujeito para que ele possa transformar o seu entorno. Em meio a tantas turbulências, uma notícia boa para o cinema brasileiro. 185 títulos foram lançados no ano passado aqui no Brasil, um recorde para os últimos 10 anos. Foram 24 milhões de ingressos vendidos, o que representa cerca de 15% do público total. Você pode até achar pouco, mas é a maior participação de títulos nacionais em um país da América Latina. Os dados são do Anuário Estatístico do Cinema Brasileiro, que acaba de ser divulgado pela Ancine. Olha, muito importante lembrar que o primeiro final de semana é crucial para um filme nacional seguir em cartaz. Se a bilheteria não for boa, ele já sai de muitas salas. Por isso, fica aí a dica de um drama que acaba de estrear. Ainda temos A Imensidão da Noite e traça a difícil jornada de músicos independentes buscando viver somente de música. O que você faria com a dor de não poder ser você mesmo? Como resistir num mundo sem música? Gustavo, qual foi a primeira ideia para Ainda Temos a Imensidão da Noite? O que você queria discutir? Sei que o projeto é lá de 2011, né? A gente começou em 2011, mas a ideia vem de antes. Há muito tempo eu queria fazer filme sobre músicos. A gente recebe as músicas já mastigadinhas, prontas para a gente gostar ou não gostar.
Só que a gente não imagina o caminho tortuoso que uma música tem, né? Até chegar ao público, muita água passa por baixo da ponte, né? Eu queria fazer um filme sobre esse processo, né? Mas em paralelo eu tinha também esse desejo de discutir Brasília, né? Que é a minha cidade, onde eu nasci e cresci, que foi capital do rock. Eu quero tocar, pô. Você ganha dinheiro com essa banda? Esse seu capricho de merda, devia botar dinheiro em casa. Não é capricho. A gente vai fazer esse show. Eu tinha essas duas ideias em paralelo, discutir Brasília e falar sobre músicos. As ideias se casaram naturalmente. A partir do momento que eu comecei a me questionar por que Brasília, que já foi tão relevante para o rock brasileiro, já não é mais tão relevante. Não é por falta de bandas, não é por falta de talentos, é uma questão muito mais ampla mesmo. A música precisa do público e o público, eu sinto, ele está cada vez mais confortável na posição de atuar online, simplesmente. Sendo que o músico precisa do público ali na frente dele. A arte como um todo precisa desse retorno direto do público e a música, ela carece muito quando o público está acomodado no seu papel de espectador virtual. Why did you stop playing? É tudo mentira, Neto! Se eu quero falar dos dilemas dos músicos, eu acho que ninguém melhor que músicos para vestir esse discurso, né? essa proposta. E é isso, a gente montou uma banda mesmo, guitarra, baixo, bateria e trompete. Have you thought of playing in the street? Em Brasília, não. Doesn't work in Brasília. Você se vê assim diante... E se o público não vier para ver meu filme? Como elas, se o público não vier para ver minha banda? Você pensa nisso também? Isso tá... A gente vive isso todo dia. A arte, a cultura, o cinema, a literatura, o teatro, são tão massacrados, né, nesse país, assim, cotidianamente, sabe? Então, é óbvio que às vezes isso pesa mais do que em outros momentos, né? Mas o filme é justamente sobre isso. A Karen, o que ela ensina é que a gente não pode parar de lutar. O tédio é a boca seca. O tédio é a boca seca. A turnê Nossa História, para comemorar os 30 anos de carreira da dupla Sandy Júnior, conseguiu uma marca incrível. Foi o segundo show mais lucrativo do mundo neste ano. A informação é da Pollstar, publicação americana sobre a indústria da música. A arrecadação média de cada show foi de R$9.500.000. Sandy Júnior ficaram à frente de Phil Collins, Guns N' Roses, Ariana Grande, Iron Maiden e por aí vai. E o número 1 da lista foi Elton John, que arrecadou cerca de R$12 milhões por show. Uma das missões aqui do Metrópolis é não apenas trazer artistas consagrados, mas também apresentar ao público quem está chegando com muita qualidade na música brasileira. Esse é o caso do nosso convidado de hoje. Com você, Jonathan Fer e banda.
Sonzeira no Metrópolis, Jonathan Ferry, banda. Deixa eu apresentar a banda já. Começo aqui o Caio Oica na bateria. Aqui eu apresento o Alexa no saxofone. E, por fim, o Facundo Stefanel, que é uruguaio. Bem-vindo a Brasil, bem-vindo a Metrópolis, no baixo. E você, Jonathan, é do Rio? Sou do Rio, carioca. Carioca mesmo. Carioca, o X não deixa mentir. E conta que história é essa que eu estava lendo sobre você, e aí a crítica sempre dá um rótulo para a música, né? E aí eles disseram que você faz um urban jazz, ou jazz urbano, o que é isso? Essa é uma doideira que eu pensava, assim, eu sempre quando eu queria, falava que tocava jazz para os meus amigos ali, convidava as pessoas falavam assim, nossa, jazz, mas jazz é a música do meu avô, cara, essa música é chata, não. E eu queria desmistificar essa ideia de que o jazz é essa música pseudo-intelectualizada, que ficou aquele cara sentado tomando uísque assim, meio depressivo no bar. Eu queria uma coisa que soasse mais jovial. E como eu sempre gostei muito de hip hop, de rap, soul também, funk, enfim. Você mistura todos esses elementos? Eu trago todos esses elementos para dentro da música, usando o jazz como linguagem para distribuir todas essas informações aí. E eu acho que nada mais urbano do que tudo isso, né? Então, é pegar o jazz, esse conceito do jazz, com a música da cidade, que está nos prédios, nas ruas, nas vielas. E as pessoas já podem escutar, porque já tem o disco nas plataformas, e vai ser lançado em seguida este vinil aqui, com a capa belíssima, que tem tudo. É conceitual, assim? É conceitual, ele é afrofuturista, né? Esse disco eu fico falando que é uma suíte de urban jazz afrofuturista. O que é afrofuturista? Afrofuturismo tem a ver com uma linguagem, um conceito estético, filosófico, onde o negro ele vem a ser protagonista. Ele é para buscar um antagonismo, na verdade, a ideia eurocentrista, né? Onde sempre você contava histórias, anedotas, onde sempre o homem branco estava ali como protagonista. Então a gente troca isso e traz o protagonismo para o negro, buscando também referências ancestrais, queméticas, tem muita coisa do Egito também, que foi uma grande civilização negra também. Nossa, então, por isso tem muitas pirâmides e tal. Essa capa, inclusive, tem muitas referências sobre tudo isso também que eu coloco. É incrível, eu estava falando com o Jonathan antes, você faz muitas coisas, você já faz a sua música, que é incrível, mas você também é cineasta, você é diretor de cinema e você leva todos esses conceitos também para o cinema? Também para o cinema também. O lance do cinema eu sempre flertei também, tinha feito curso de roteiro há um tempão, direção também, só que o piano é um instrumento extremamente exigente e ciumento também, então é difícil dividir com outras coisas. Então, quando eu decidi fazer, quando eu estava concebendo o disco, eu queria que ele tivesse uma extensão audiovisual também. Então, o nome do disco se chama Trilogia do Amor, porque é dividido em 3 capítulos. Os 3 capítulos estão contidos no próprio álbum, que é essencialmente a jornada, o renascimento e a revolução. E aí eu pensei, por que não fazer um curta-metragem para cada álbum, para cada capítulo? Claro. Foi uma ideia meio maluca, assim, um dia em casa, quase dormindo, eu anotei rapidinho antes de dormir, acordei, eu acho que dá para fazer. Convidei alguns amigos, tinha uma ideia. E aí, quando eu vi, eu estava no set, com 20 pessoas no set, dirigindo o meu primeiro curta-metragem. Esse curta ganhamos melhor figurino, concorremos a melhor filme, circulamos o Brasil inteiro com esse filme. Nos festivais? E agora as pessoas podem ver onde? Agora já está no YouTube já. Ele foi lançado junto com o álbum no dia 27 de abril, que é dia do meu aniversário. Nasceu taurino igual a mim. E onde as pessoas vão poder ver você ao vivo, aqui em São Paulo, por exemplo? Aqui em São Paulo, hoje tem show no Jazz dos Fundos, Noite UK. A partir das 10 horas da noite. A partir das 10 da noite, lá vai ter artistas de Londres, Mr. Mouse, Ashley, tem uma galera da pesada lá, vai estar o Zudzilla também, Josiara, vai ter uma galera muito legal. E amanhã? E amanhã a gente vai estar no Rio de Janeiro, de volta à nossa cidade, na Casa Firjan, no Festival Futuros Possíveis. Vai ser bem legal também, estão todos convidados. Muito bem. Muito obrigado, então, pela sua participação no Metrópolis. Pela presença não, pelo convite. Rapaziada aqui também, mas vocês vão voltar, hein? Opa! Vamos trabalhar mais ainda. Daqui a pouco o Jonathan e a banda estão de volta para mais uma música. E agora nós temos dicas de programas na faixa para o seu final de semana. Amanhã cedo, 11 da manhã, a Orquestra Sinfônica do Projeto Guri se apresenta na Praça das Artes, centro de São Paulo. No repertório, composições de Tom Jobim, Dominguinhos e Ari Barroso. Mais
tarde tem música sertaneja de graça. É a cuiabana Bruna Viola com a turnê Melodias do Sertão. 5 da tarde no Sesc Campo Limpo. Só pra carregar que eu dou trabalho. Ela chegava e eu nem sabia. Você aí da Zona Leste, domingo, 3h30 da tarde, tem forró com Mariana Aidar no Sesc Itaquera. Ela selou na saúde. Eu sonho mais alto que drones. E no centro de São Paulo, Emicida, Drick Barbosa e outros artistas encerram a Semana Internacional de Música com um grande show na Praça da Estação da Luz, a partir das 3 da tarde. Corpo, mente, alma, tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo estrama, curvo, som. E menos de 20% das cidades brasileiras têm uma livraria e apenas 10% têm uma sala de cinema. É o que aponta a nova edição do Sistema de Informações e Indicadores Culturais do IBGE. O acesso à cultura no país é difícil e muitas vezes caro. E em momentos de crise, é aí que as famílias cortam, não é mesmo? Segundo o IBGE, nos últimos 2 anos, o gasto médio mensal familiar com atividades culturais foi de R$ 282, 7,5% das despesas totais de uma família brasileira. São 36 anos de história, 24 peças no currículo e uma vontade imensa de não repetir fórmulas. Esse é o Grupo Mineiro Galpão, que está de volta a São Paulo. Eles apresentaram a peça Nós no começo da semana e neste fim de semana estão com o espetáculo Outros. Acho que isso não vai dar certo, não. Eu não pode. Eu achando que não vai dar, não. Eu vou plantar uma árvore. Gente, eu vou você. Eu te levo. Você fica, deixa ela aqui. Deixa a gente aqui. Eu vou plantar uma árvore. Eu tenho tempo para crescer. Outros nasceu do desdobramento da peça Nós, encenada pelo Grupo Galpão em 2016. Que eu sou eu e que eu estou aqui. Nada me faz sentir melhor isso do que um bom prato de comida. No momento em que a gente tem tanta violência, tanta ignorância, tanta intolerância, tanta mentira, a gente tenta colocar um pouco de poesia e sentido de alteridades, que é o eixo de pesquisa e de trabalho do Outros. Os que mais sofrem muitas vezes nem se dão conta. O processo de criação do espetáculo começou nas reuniões do grupo, mas ganhou força nas performances feitas em Belo Horizonte e São Paulo. Foi na rua, no meio da população, que o texto ganhou corpo. As pessoas sentavam na mesa com a gente conversava. Então, acho que foi um trabalho que propiciou muito um exercício de escuta com o público, com essas pessoas, né, um homem da rua e também entre nós também. Quando a gente sentou assim, chegou uma senhora que eles falaram, não, pra sentar, convidado, né, pra sentar. Ah, para conversar? Ah, mas ela sentou. Ah, mas uma beleza! Saí de casa querendo conversar e como ele falava e falava. Além do trabalho de expressão corporal, atores e atrizes criaram toda a trilha sonora que compõe a peça. Tem essa perspectiva de que hoje os discursos, de alguma maneira, se esgotaram. Assim como os nossos modos de vida, como se entendeu até então, acabou. Trabalhar em cima daquilo que você também desconhece, né? Se a gente for repetir fórmulas, aí a gente morre. Se amada desperta. Adoro. Vamos lá, Cunha Júnior, vamos terminar, hein? Mas com música, que tal? Opa, Adriana, mais uma com Jonathan Ferrer, o que você acha? Oba! Legal, né? Olha, não esqueça, o Metrópolis está de volta no domingo, logo depois da Superliga de Vôlei. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.